Está no ar o Semear MS para quem vive e ama o campo. No programa de hoje você confere. Proprietários de terra na faixa de fronteiras têm até o prazo de outubro para regularizar os títulos das áreas ou podem perder tudo. Pequenos produtores já podem usar o novo abatedouro de peixes com capacidade para 1 tonelada por dia em Dourados. No bate-papo com o produtor, vamos entender o que pode e o que não pode no abate de javalis. E mais, conheça Guilherme Verão, primeiro peão de Dourados a competir no Barretão e se prepara para montar nos Estados Unidos. Tudo isso agora no Semear MS. Proprietários de terra na faixa da fronteira têm até outubro para fazer a ratificação de títulos das áreas. Caso contrário, podem perder a propriedade. A orientação é para que os impactados por essa medida comecem o quanto antes, pois a burocracia é grande, viu? E o prazo já está acabando. Proprietários de terras localizadas em área de fronteira, que compreende a uma distância de até 150 quilômetros, têm até o dia 22 de outubro para regularizar ou ratificar a posse dos seus imóveis. O prazo foi estabelecido pelo governo federal como parte de um esforço para atualizar os registros fundiários e reforçar a segurança jurídica nessas regiões estratégicas. Somente em Mato Grosso do Sul, 45 municípios estão total ou parcialmente inseridos na faixa de fronteira. A medida atinge diretamente cerca de 32 mil produtores rurais sul-mato-grossenses, que precisarão comprovar a legalidade dos títulos de propriedade sob risco de perderem o domínio da terra. O fundamento dessa lei leva em consideração a importância dessas áreas para a própria União ter um controle e uma rigidez com sua titularidade da propriedade, para esse controle levando em consideração a segurança nacional. Se não for realizado a entrada e a regularização da ratificação até outubro, até 22 de outubro desse ano, 2025, a legislação já coloca que essas terras, esses imóveis rurais, eles vão ser expropriados. Como isso vai acontecer, ainda fica uma questão em aberto. É só colocada a sanção, por assim dizer. Agora, muitos especialistas estão debatendo que, muito provavelmente, isso vai demandar uma segunda legislação ou, enfim, alguma segunda forma para você quebrar e esquematizar como vai ser o procedimento disso. Por quê? A gente entende que a propriedade vai ser expropriada, tudo bem, mas como fica a questão do usufruto, por exemplo? A posse. O titular daquela propriedade perde a titularização, a propriedade, mas ele perde também a posse? Ele pode ficar como usufrutuário? São algumas questões e alguns questionamentos que a legislação, da forma como está, não responde. A lei federal exige a ratificação dos títulos de terras públicas concedidas pelos estados quando situadas na faixa de fronteira e sem a necessária anuência da União. Não é necessário quando a matrícula já apresenta a averbação da ratificação realizada pelo INCRA. Essas terras que foram originárias da União, que tiveram um título de propriedade dada de forma originária pela União, não tem essa complexidade. A União já vai ter um controle sobre isso, de fato. Não teria controle a partir da questão originária dos próprios estados. Agora, assentamentos e questões assim, o título originário já é concedido pela própria União. Então, pressupõe que a União já tem controle sobre isso. A regularização é obrigatória para imóveis da área superior a 15 módulos fiscais, o que muda de acordo com o município. Em Corumbá, o módulo fiscal equivale a 110 hectares. Em Dourados, equivale a 30 hectares. E em Ponta Porã, a 35 hectares. Então, vamos tomar, por exemplo, Dourados. 15 módulos fiscais equivale a 450 hectares. Primeiro, o produtor rural tem que se dirigir ao cartório de registro de imóveis da localidade onde o imóvel dele está situado. Ele precisa levantar toda a cadeia dominial, isto é, a sequência de proprietários que detiveram o domínio sobre o imóvel. Isso é feito através de certidões, basicamente a certidão vintenária, como é chamado, e também o levantamento de todas as matrículas que deram sequência à origem desse imóvel.
Também é necessário que tenha o CCIR, tenha também o cadastro devidamente atualizado junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural. Também a propriedade rural tem que estar com o seu georreferenciamento devidamente certificado para que esse procedimento seja realizado. Já para propriedades com área igual ou inferior a 15 módulos fiscais, não há um prazo definido em lei para a averbação da ratificação, mas o processo continua sendo necessário para garantir segurança jurídica. Outro ponto importante é que a ratificação é feita com base na matrícula individual de cada imóvel, ou seja, o procedimento deve ser realizado separadamente para cada registro imobiliário. Os 15 módulos fiscais de que trata essa lei, ele deve ter como marco o tamanho do imóvel na data de promulgação da lei, ou seja, 22 de outubro de 2015. Às vezes acontece de um imóvel ser bastante grande e depois ele ser desmembrado em várias matrículas. Então, por mais que uma matrícula hoje não tenha esse tamanho, se ela é oriunda de um imóvel que anteriormente, na data dessa lei, em 2015, era de tamanho igual ou superior a 15 módulos fiscais, ele também precisa fazer esse procedimento de ratificação. E chegou aquela hora de ficar por dentro dos principais eventos do agro pelo Brasil. Pegue papel e caneta e anote tudo o que rola na nossa agenda rural. De 20 a 22 de maio acontece a Showtech Maracaju, um dos principais eventos do agronegócio brasileiro. Mais de 160 empresas apresentam tecnologias agrícolas, cultivares, máquinas e soluções sustentáveis. A programação inclui palestras com especialistas e demonstrações práticas no campo. De 20 a 24 de maio acontece a AgroBrasília, Feira de Tecnologia e Negócios para os Empreendedores Rurais, realizada pela Coopa Distrito Federal. O evento destaca tecnologia, máquinas, insumos, genética e biotecnologia. A programação inclui palestras, cursos e debates sobre os desafios do agronegócio. De 20 a 22 de maio acontece a 4ª SEAGRE Agro Experience em Rio Verde, Goiás, com foco em inovação e empreendedorismo. O evento reúne universidades, empresas, startups e parceiros internacionais em um ambiente de conhecimento e tecnologia. Estamos de volta! O município de Dourados passa a contar com um abatedouro de peixes voltado para os pequenos produtores. A iniciativa foi lançada pela Universidade Federal da Grande Dourados, que já realizou os primeiros abates de tilápia no Laboratório de Tecnologia de Carnes. Essa ação representa um marco para a agricultura familiar da região, oferecendo um serviço inédito em Dourados para os piscicultores locais. A UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, deu início aos atendimentos aos piscicultores participantes do projeto Renascer Peixe, com a realização do primeiro abate no Laboratório de Tecnologia de Carnes da instituição. É um espaço multiusuário, digamos assim. Por quê? Porque ele foi pensado para o abate de pequenos animais, de diferentes espécies. Então, para essa ação em específico, em que nós registramos esse laboratório como fábrica de conserva de pescado, ele foi adaptado conforme as exigências do Serviço de Inspeção Municipal de Dourados, ele foi adaptado como era necessário. Então, foram feitas diversas alterações. Então, a gente tem desde a parte de recebimento do peixe, de recepção do peixe, os tanques que funcionam como depuração, e aí o peixe ele entra para a parte do abate, onde nós fizemos o abate humanitário desses animais e, na sequência, a sangria e passou para a sala de evisceração. Então, a gente chama essa área de área suja, digamos assim, mas é a sala de evisceração. Depois de eviscerado, de descamado e eviscerado, esse peixe passou para a área limpa, onde foram feitos os cortes nele, ou postas, ou a lavagem em água clorada, para, na sequência, ele ser embalado. A medida foi possível após a Prefeitura emitir o certificado de registro do Serviço de Inspeção Municipal ao abatedouro do laboratório da UFGD.
e vendo essa necessidade do produtor ter um espaço para abater o peixe, por que não fazer essa parceria entre a universidade e os produtores em si, né? Nós levamos a ideia para o professor, né? E a professora Lenice, eles abraçaram a ideia, então a professora entrou com um processo dentro do Serviço de Inspeção Municipal de Dourados, para que a universidade pudesse se adequar, que o laboratório pudesse estar dentro das normas do Serviço de Inspeção Municipal. Então, foi passado todo o processo legal do nosso SIN de Dourados, né? Foi um processo bem complicado, porque a universidade precisou praticamente reformar esse espaço em um curto período de tempo. Durante o processo de abate, os piscicultores participaram de um treinamento promovido pela Faculdade de Ciências Agrárias da UFGD. A capacitação abordou todas as etapas do processo produtivo, garantindo maior autonomia e segurança para os produtores. Esse curso de boas práticas que nós demos, nós abordamos desde o manejo pré-abate até a etapa final de embalagem. Por quê? Porque o manejo pré-abate, ele vai dizer para a gente a qualidade do produto final depois. Então, essa qualidade que a gente preconiza, ela começa lá no momento da despesca. Então, nós habilitamos esses produtores para que eles fizessem uma despesca preconizando normas de bem-estar animal. Nós ensinamos também e falamos sobre essa importância do abate humanitário, que nós realizamos aqui no processamento desses peixes, e falamos também sobre boas práticas na manipulação de alimentos. O abatedouro funcionará sob demanda. Quando os produtores tiverem peixes disponíveis, eles poderão agendar o laboratório e montar a equipe para fazer o processamento dos peixes. A iniciativa representa um marco para a agricultura familiar da região, que passa a contar com um serviço inédito de abate de pescado em Dourados. A gente trabalhou em conjunto com alguns alunos, professora. A gente terminava... O que a gente fez? A gente se uniu, porque para todo mundo, assim, se eu fosse trazer toda a minha família para abater o peixe, tinha que fazer exame de saúde de todo mundo, porque o que a exigência do laboratório, até mesmo para vender. Aí o que a gente fez? Fizemos exame de um irmão meu, que eu não ia poder participar da limpa, né? E arrumei mais um primo para estar vindo com ele, fez os exames tudo certinho. E o que a gente fez? Nós limpamos o nosso e os outros produtores ajudou. A gente fez tudo que tinha que fazer, alunos, professor acompanhando. Quando terminou o meu, entramos no outro produtor. E aí assim a gente fez esse trabalho até o final. E, em conjunto, foi ótimo, assim, foi uma experiência maravilhosa. Um peão de rodeio que saiu do sítio para conquistar as maiores arenas do mundo. Guilherme Verão, de Dourados, foi o primeiro a competir no Barretão e agora já se prepara para os rodeios nos Estados Unidos. O sonho que começou na infância virou missão de vida, uma história de paixão pelo agro. Porteira, começa a disputa pra ele, rodou na mão, olha que altura o touro, bate palmas pra ele, vibra pura e grita Minas Gerais! É no estouro da porteira e no duelo com o touro que o coração de Guilherme Verão dispara e se realiza. A Fortaleza tem um cavalo de pau, leva pra Pará, tá em cima do gol! Vou falar pra você, ali não tem como pensar muito não, depois que abriu a porteira, é só Deus mesmo para proteger a gente, né? E a gente focar, fazer aquilo lá que a gente treinou durante a semana e ter garra, né? Ter garra. Depois que toca a campainha é um alívio. Foi vendo o avô vibrar na arquibancada que nasceu a paixão. Depois vieram as aventuras com o primo, montando em bezerros longe dos olhos dos pais. Brincadeira de criança, sim,
mas com gosto de futuro. Quando era criança, meu avô me levava em alguns treinos aqui na cidade, né? Aí eu via, eu ia passar as férias no sítio do meu tio em Rio Brilhante também. Aí sempre era na época do rodeio lá, eu ia com meu primo que monta também, começou a montar primeiro que eu. E a gente ia. Com 14 anos, no Rancho dos Amigos, o laço comprido abriu caminho. E foi lá que Guilherme encontrou o incentivo certo na hora certa. O convite para o primeiro curso profissional e o nascimento de uma vocação. E eu vim fazer esse curso. Que na época era de graça para o pessoal aqui da cidade. Daí eu aproveitei essa oportunidade e foi desse curso, foi a primeira vez que eu montei de verdade, assim, montei dentro de um brete, com colete, corda americana. E depois desse dia aí eu falei, não, acho que é isso aqui mesmo que eu quero. Guilherme Verão de Dourados, é mais um trovão azul, ele busca a posição, sabe que a solta tem que ser exata. Vale a noite de quarta-feira, tá no clock, ele tá no clock, o tempo abriu a porteira, despontou o executivo agora. Vem na mão, inverteu na contramão agora, dormindo no boi, a botina pegou, vai parar, pulando fora. Em 2023, veio o maior desafio e também a maior glória. Guilherme foi o primeiro peão douradense a montar profissionalmente na Arena de Barretos. Emocionado, ele carregou o nome da cidade no maior rodeio da América Latina. Quando saiu a notícia, nem eu sabia que eu ia ser o primeiro, mas foi tudo meio de uma hora para outra, vixe Maria. Quando eu cheguei lá, nem eu estava acreditando que estava lá. Para mim foi... não tem nem como explicar, porque eu só assistia, só via Barretos assim pela internet, né? Só via pela internet, nunca achei que ia montar lá. Tinha muita vontade, mas falei assim, você é um peão aqui da região mesmo, né? Se eu aposentar, eu vou aposentar feliz a partir de hoje. Agora, o próximo passo é ainda mais ousado. Guilherme está se preparando para participar de competições nos Estados Unidos. E eu fiquei muito feliz, né? Que é um sonho de qualquer cowboy, eu acho, né? Que está aqui no Brasil, é ir para lá. Sim, lá é o berço do cowboy, né? Lá estão os melhores touros do mundo e os melhores peões do mundo. Então lá é uma competição de altíssimo nível, né? Na bagagem, Guilherme leva títulos importantes e a gratidão a quem acreditou nele desde o começo. Agora, quer ser também exemplo para outros jovens da região. E ele sonha em ver mais peões saindo da porteira rumo a um futuro de oportunidades e conquistas. Eu tenho esse sonho também de um dia ter minha própria arena, ter um rancho e para poder ajudar os meninos que estão começando, né? Pulando, tirando ele volta no boi! É um sonho que a gente tem. E assim como o Célio França me ajudou no começo, e eu tenho vontade de ajudar os meninos também, de proporcionar para eles oportunidade. Olá, começa agora o bate-papo com o produtor. E o tema de hoje é o que pode e o que não pode na caça, dos javalis. E para falar desse assunto, a gente convidou o Major Torres, mais uma vez aqui, da Polícia Militar Ambiental. Major, começo perguntando, para o senhor, o que é permitido, nessa lei da caça dos javalis, tendo em vista aí, que tá ocorrendo aí todo um debate novamente no Brasil em relação a essa legislação, depois que o Fórum de Defesa Animal entrou com uma representação no STF questionando a caça dos javalis. Afinal, o que pode e o que não pode? A caça é permitida no Brasil? Muito bom dia para você. Bom dia, Valéria, bom dia a todos. Para nós é uma honra estar sendo convidado a participar do programa novamente e tentar trazer um pouco de luz nessa situação.
a Polícia Militar Ambiental, ela sempre trabalha com aquilo que já tem expresso na legislação vigente, né? E hoje a gente segue as autorizações e a legislação federal. E quanto a essa questão da caça, né, que é chamado de caça, que na verdade é o manejo dos javalis, né, falando tecnicamente, a gente segue a Instrução Normativa 03 de 2013. Então, quem se interessar ou quiser fazer esse abate, a primeira coisa que tem que estar fazendo é olhar essa instrução normativa e ali vai estar todas as nuances, os detalhes, né? Mas de antemão a gente fala que o quê? Existe a possibilidade de fazer o manejo dessa espécie, uma vez que o IBAMA elencou ela como uma espécie fora da nossa natureza, né? Exótica, invasora e que está causando com muita gravidade problemas, tanto a fauna quanto a flora do nosso país. Então ela colocou essa espécie na possibilidade de fazer o manejo, né? O abate. Aqui, principalmente na nossa região, aqui sul do estado, ele tem realmente sofrido muito com esses ataques, né, de javalis, principalmente nas lavouras, né? A gente vê prejuízos aí enormes, até outros animais, né, têm sido aí vítimas, né, dos ataques dos javalis. E aí, como que o produtor rural ele age nesse sentido de forma legal? Ele pode pedir essa orientação para a Polícia Militar Ambiental? E qual é a orientação, né, que os policiais passam para o produtor? Ele pode, por conta própria, fazer esse manejo? Pode, Valéria, é assim. A pessoa que ela passa por um problema desse, ela tem duas opções, né? Tanto ela mesma pode se habilitar a fazer esse manejo, né? Então, ou ela pode também estar convidando, né? Tá chamando alguém que já está habilitado, né? Para a pessoa, né? Chamado caçador aí por causa do certificado, né? A pessoa, assim normalmente se chama, né? E para estar fazendo esse abate, a pessoa vai ter que percorrer uma série de regulamentações, inscrições, certificados, né? Ela, antes de mais nada, ela vai precisar, para esse caso, ela vai ter que fazer um cadastro no site do IBAMA, né, junto ao IBAMA, de atividade potencialmente poluidora. Então, a Polícia Militar Ambiental, quando fiscaliza essa atividade nas unidades rurais, a gente vai procurar o que a pessoa vai ter que ter em mãos e vai ter que ter feito isso. Vai ter que ter feito esse cadastro de atividade potencialmente poluidora. Ela vai ter que também estar semestralmente, né? Ela vai pegar também no site do IBAMA e vai lá colocar a sua guiazinha, vai pedir autorização para manejo de fauna invasora. No site do IBAMA, vale por 6 meses. Vai ter que estar em mãos essa autorização, lá no lugar que ele estiver, no meio da caçada dele, tá? Claro que para ele portar a arma e ser alguém habilitado a usar a arma, ele vai ter que ter percorrido antes o quê? Ter feito aí o famigerado CAC, né? O seu CR, o seu certificado de registro. Então, é feito esse procedimento junto à PF ou Exército, né? E ele vai tirar o seu CR relacionado a caçador, tá? Porque lá no CAC é colecionador, atirador desportivo ou caçador. É de caçador. Nossa. Então, aquela questão, não, mas eu tirei lá para tiro desportivo e eu vou caçar. Não pode. Tem que ser específico, né? Até porque das 3 funções, cada um autoriza um tipo de uso do armamento, um tipo de manuseio, o lugar que vai estar acondicionado e lá a legislação vai estar tratando certinho disso. Também vamos verificar o CRAF, que é o Certificado de Registro de Arma de Fogo, porque assim, cada pessoa tem o seu armamento. Então, por exemplo, o seu armamento eu não posso usar. O meu armamento, ele está registrado em meu nome, eu posso usar, não posso te emprestar. E aí, como é que faz? Pode vender essa carne? Pode transportar essa carne? Como é feito esse transporte de forma legal, Major? Maravilha, Valéria. É assim, ó, antes de mais nada, a responsabilidade desse desprender depois desse material, né, a carcaça do animal, quem tem a responsabilidade de dar destinação é aquele manejador, o caçador. Então, ele abateu, ele que tem que manejar a carcaça do animal. Então, partindo daí, a gente vê o quê? Que se você quer transportar a carne, trazer para casa alguma coisa, você tem que estar, previamente, você tem que ir ao IAGRO e fazer um cadastrozinho ali com eles e pegar alguns tickets, igual coloca em boi. Colocar, então, sempre que
você vai transportar a carcaça, a gente encontra um caçador saindo, né, de uma unidade rural com a carcaça, de 1, 2 javalis. Cada carcaça daquela tem que estar clipada, tem que estar com o chipzinho ali do Iagro. Então, antes de ir para a caça, a pessoa já o caçador já vai com a licença autorizando esse transporte. Também, se ele Helena, não tiver essa licença, ele também está sujeito a penalidades. Se ele não tiver a licença, ele é obrigado a enterrar no local. Entendeu? Agora, se ele quiser transportar a carne, então assim, em cunho geral, quem fez o manejo tem que dar destinação à carcaça, não pode largar lá, tá? Então assim, ou ele enterra no local, agora se ele quiser transportar, aí ele vai seguir aquelas regras que dentro do estado é o Iagro que faz isso, assim como gado, qualquer outro animal, o Iagro que vai fazer essa legislação e vai dar também os tiques ali, né? E os chipzinhos. Então, vai seguir a regra do Iagro. Se quiser levar para fora do estado, pode, só que aí tem que seguir a regra e pegar esse material junto ao mapa. Então você vai lá, conversa com o mapa antes, aí você pega o material para estar condicionando, né? Uma característica assim, como que carrega o animal, tá? Você vai fazer tudo isso, vai se informar. Quem já vai fazer um processo desse já viu que é um monte de certificado e conhecimentos, né? Muita coisa. Exato. Então, assim, já não é... A pessoa não vai leiga para uma situação dessa. Precisa estudar, porque tudo isso, qualquer infração, dá multa e é crime. Multa e crime, porque qualquer coisa errada é muito séria. Por exemplo, vai levar a carcaça do javali embora. Ela tem que estar íntegra. Ela tem que estar inteira, somente eviscerada. Só pode tirar as vísceras para não estragar a carne, né? Mas assim, não pode carnear o animal. Para fazer o transporte, tem que transportar ele inteiro. Perfeito. Para a gente saber que é um javali. Porque se corta, então tem gente que faz o quê? Corta o animal para enganar a fiscalização. Sim. Então, se tiver cortado, é crime. Também é infração. E vender? Devem também existir regras sanitárias. Existe. Major, deve ter também. Então, pode vender essa carne? Não pode. Essa carne não pode vender. Ela tem a destinação do quê? É essa, né? Ou enterra, ou se você quiser levar para consumo, mas aí você tem que levar até com lacre do Iagro, porque é uma coisa muito séria, é uma espécie invasora. Então ela não é passivo de comércio ou nada do gênero. Se você quiser levar para você, você tem que colocar o lacre do Iagro e levar, porque a responsabilidade é toda sua daquilo. Agora, e não pode levar vivo também. Eita! É morto e eviscerado, sem víscera. Muitas regras, né, Major? Agora, outra questão também que gera algumas dúvidas é que uma das formas de abater, né, os javalis, os caçadores utilizam cães. Existem regras específicas também para a utilização desses cães sem causar aí, de repente, os maus tratos aos animais? Essa é justamente a principal preocupação, né, dos maus tratos lá. Já vamos chegar nisso. Mas assim, existe a possibilidade de caçar com cães? Sim. O que precisa cumprir para o uso dos cães? Cada cão tem que estar com um colete com a identificação do proprietário, do manejador, né? Para não ter aquela de que esse cachorro não é meu. Né? Assim como na pesca, em outras práticas, tudo o material que você vai usar, porque acaba que o cão nesse ambiente aí, ele é como se fosse uma arma de caça também. A arma tem que estar registrado o nome do caçador, né, do manejador, o animal também. Tem que ser daquela pessoa que tem a responsabilidade sobre o animal. Então, cada cachorro identificado, um coletezinho de quem é o dono. Aí as regras, para não cair no maus tratos. Né? O animal tem que estar em boas condições, tem que ter um atestado válido por 6 meses ali de um veterinário falando que está em boa condição de saúde e vacinado. Por causa de uma distribuição de doença e tantas coisas mais, né? Lógico. Então, o cachorro tem que estar vacinado, carteirinha semestral de boa saúde por médico veterinário e identificado com colete. Não pode deixar sem alimentar o animal. Tem que ter água disponível, não pode deixar em condição de maus tratos, porque a pena de maus tratos, ainda mais com cachorro e gato, aumentou, né? 2 a 5 anos de reclusão, sem falar das multas nossas que a gente aplica lá que é relacionadas ao crimes ambientais, né? Multas. E falando um pouquinho dessa questão das penalidades, né? Quais são aí as principais penalidades para o caçador que estiver aí sem licença ou atuando de forma ilegal e for aí flagrado pela PMA? Então, a pessoa que mesmo que tenha certificado da arma, o CRAF, o seu CR,
e não tiver alguma dessas condicionantes, ela vai estar infringindo, né, administrativamente e criminalmente. Então a pessoa vai ser encerrada ali no momento da abordagem, vai ver que não tem, vai ser conduzido e vai ser tomada as medidas administrativas, né? Vão multas. Por exemplo, o abate irregular da fauna é um artigo, vai pegar algumas multas lá de 500, 700 até 2.000 por unidade. E se for o cachorro com uso, daí já entra no maus tratos, mas na parte do meio ambiente também vai lá, de 500, 700 a 5.000 por cachorro. Então, tudo tem a sua... São várias nuances, né? São pesadas, né? São, não, sempre de partida, né? E essa questão da multa, quando se trata dos maus tratos, a multa ainda é a mais leve, né? Porque a pena agora é reclusão, é cadeia, 2 a 5 anos. Então, não dá aquela assinatura aí e vai embora, não. Agora é maus tratos com cães e gatos, é bem grave. Major, quero agradecer mais uma vez, né, sua presença aqui no nosso bate-papo com o produtor, sempre muito produtivo, muito informativa, né? Agradecer a PMA por mais uma vez estar aqui com a gente. E para encerrar, qual a orientação, né, que o senhor passa para os caçadores, né, de javalis que querem atuar de forma legal, né, e que tem alguma dúvida, podem procurar a PMA? Qual seria o canal aí de comunicação para que eles possam atuar certinho dentro das normas? Claro, Valéria. É assim, é interesse do Estado que haja esse abate, tá? Então a gente fala de multa, de pena e tudo, né? Falando, mas assim, é interesse do Estado que haja esse controle, porque esse animal, essa espécie, ela está agredindo tanto a fauna quanto a flora. Então, assim, ela está depredando não só a propriedade rural e os plantios, ela depreda a natureza também, ela dá escassez em fonte de alimentos de outras espécies, ela atropela outras espécies mais fracas, porque ela é muito forte. Quem caça ou quem tem a sua unidade rural aí sabe que o javali é extremamente resistente. Até e aqui no nosso estado ele não tem uma cadeia alimentar, ele não tem ali um agressor, uma outra espécie que está controlando. Então a gente precisa controlar mesmo, de fato precisa. Então, não tem um predador natural para ele, tá? É muito forte, anda em bando, até a onça tem dificuldade. Então, uau! São grandes, né? Eles são enormes, né? Sim. Então são mais pesados que muitas onças, no caso. Então até a onça, que é o nosso animal que faz o controle de muitas outras espécies, nesse caso tem dificuldade, porque anda em bando. Aqui na nossa região a gente vê, né? De 150 quilos, Exato. 200 quilos, são então, animais assim que realmente absurdos de grandes. E a estrutura óssea deles, corporal, o couro muito grosso, então nem é todo o armamento que abate. Então tem histórias aí, o pessoal aí o pessoal do agro vai saber de cada história cabulosa aí, que tiro, às vezes de fuzil, não mata um bicho desse, depende do lugar. É assombroso. Então, precisa haver o controle? Claro que sim, precisa haver, né? O ideal é quem tem essa questão, essa necessidade, ver ou quer fazer isso, mesmo você falou mesmo que está querendo virar agora caçador. Então quem eu falo, quiser, mas não tem coragem de matar a barata, Major. Então, Valéria, o ideal é a pessoa começar os seus estudos pela Instrução Normativa do IBAMA 03 de 2013, que trata toda essa situação, todas as condicionantes, e aí depois ir fazendo o seu cadastro, tira o seu CR, tira o seu certificado, o CRAF, depois regulariza a sua área, fazendo tudo certinho, que aí pode fazer essa... E além de que, né? Você andar por aí com a arma, muitas vezes uma arma longa, é perigoso. É ideal que você tenha um conhecimento para você não incorrer numa coisa que vai se arrepender depois, né? Sim. Então, todas essas regulamentações, essa burocracia, né? Ela não é demasiada, ela é necessária, porque ela é uma grande responsabilidade estar andando com a arma por aí, né? Então, todo mundo já ouviu falar de algum caso também, uma fatalidade. Então, esse tipo de conhecimento vai dirimir os riscos. E quem quiser saber um pouco disso ou receber uma orientação da gente, pode ir às nossas unidades da Polícia Militar Ambiental. A gente tem a maior satisfação em estar orientando, que faz parte da nossa rotina. Sim. O nosso maior prazer é quando a gente pode orientar, instruir e estar encaminhando da maneira correta, né? É melhor, então, prevenir, né? Claro. Do que levar uma multa aí gigantesca, né? A gente vê que não são brandas, são multas até consideráveis, né? Não vale a pena, né, atuar de forma ilegal. Major, mais uma vez, agradeço a sua presença aqui. Eu tenho certeza que esse assunto vai render ainda muitos outros bate-papos e já está convidado aqui, né, para a gente vir falar desse assunto novamente, porque eu tenho certeza
que tem muita coisa ainda a ser abordada. Muito obrigada. Obrigado, Valéria. Estamos à disposição. Tá aí, esse foi o bate-papo com o produtor dessa semana. E o Semear MS também vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!